Sabe, o karma é algo que você não pode fugir de maneira nenhuma. O karma pode ser um grande amigo seu, mas também pode ser um grande inimigo. Acredito que, como inimigo, o karma faça um papel melhor. Bem, eu nunca fui a favor do atual presidente Bolsonaro. Eu não aceitava as ideias dele, a forma como ele tratava todo um movimento, toda uma luta. Eu tenho bastantes amigos com os mesmos ideais que o meu em relação a isso. Participei de diversos manifestos contra o Bolsonaro. O tempo foi passando e eu estava ciente que eu sentia era muito ódio por esse cara. Acredito que muitas vezes fui levado por grupos de amigos, ou até mesmo por informações que as pessoas me passavam em relação ao presidente. Mas eu também era ciente de todas as barbaridades que ele cometia com nossa nação. Volto a dizer, meu sentimento de ódio foi algo que eu não consigo explicar. Eu passava horas na frente do computador procurando vídeos em que o presidente se dava mal, se tinham algumas acusações de corrupção. Eu torcia a todo tempo pela derrota desse cara. Eu não me importava se ele viesse a fazer algo bom. Eu queria mesmo vê-lo com problemas ou até mesmo preso. Eu lembro que eu estava dormindo e acordo com meu celular tocando. Era minha amiga da faculdade, me dando a melhor notícia que eu poderia ouvir. Bolsonaro foi atingido com um objeto cortante na barriga. Eu lembro que eu dei um pulo da cama de felicidade, torcendo para que ele viesse a perder a vida. Porém, infelizmente, ele foi socorrido e estava passando por tratamentos médicos. Mas eu tinha fé que, pela idade dele, ele não iria suportar tal acontecimento e viesse a perder a vida. Eu desejava isso fortemente todos os dias. Estava constantemente fazendo twitters, postando em meu Instagram o quanto eu desejava que aquilo acontecesse. Eu me recordo que comecei a desejar isso fortemente quando soube que ele estava tendo uma boa recuperação. Era noite. Eu estava no meu quarto. Eu sempre fui um cara cristão. Eu me ajoelhei no chão e rezei, pedindo a Deus para que ele tirasse a vida de Bolsonaro. Eu pedi por tudo que fosse mais sagrado. Assim que desdobrei meu joelho, eu fui para minha cama e comecei a sentir umas pontadas fortes no lado esquerdo do meu peito. Não dei tanta importância e adormeci. Quando acordei, senti meu corpo pesado. Eu até pensei que iria adoecer. Bem, dali em diante, tudo começou a piorar para mim. Na noite seguinte, eu adormeci e tive um pesadelo sinistro. Era o Bolsonaro, com um rosto de demônio. Ele tentava me pegar, mas eu corria. Porém, ele sempre estava perto de mim. Eu acordei apavorado. Eu escutei algo na janela. E quando olho, eu vi. Eu tinha certeza que algo estava me observando. Eu não tive coragem de me levantar da cama e deitei. E quando adormeci, voltei a ter os mesmos sonhos. Aquela noite foi terrível. Algo não estava bem comigo. Eu não conseguia me concentrar mais nos meus estudos. Algo estava na minha mente, me conturbando. Quando eu fechava meus olhos, eu estava vendo constantemente criaturas macabras. Era como se algo estivesse me atormentando. Eu não entendia como isso estava acontecendo e o porquê que isso estava acontecendo. Dias vão passando e começamos a enfrentar um problema de saúde mundial que tirou a vida de muitas pessoas no mundo todo. Eu morava com meus pais e minhas 2 irmãs. O meu ódio pelo descaso do governo se mantia.
principalmente como o presidente estava levando toda a situação. Porém, quero deixar claro, eu não estava bem psicologicamente. Aquilo estava me afetando bastante, mas eu mantive isso guardado para mim mesmo. Minha irmã mais nova foi afetada pela doença. Ela só tinha 8 anos de idade. Ela não resistiu e perdeu a vida. Aquilo devastou ainda mais o meu psicológico. Em algumas semanas, a próxima foi a minha irmã mais velha. Parecia que meu luto não iria terminar. Tudo começou a ficar bizarro assim que perdi minhas 2 irmãs. Eu sentia que tinha algo do meu lado e por muitas vezes eu conseguia ver uma mancha preta no reflexo do espelho. Tive a total certeza um dia que acordei pela madrugada e não conseguia mexer meu corpo, apenas meus olhos. E uma criatura sem um formato em específico estava na minha frente. Vagava pelo meu quarto e sempre voltava para me observar com aqueles olhos vermelhos. Todas as vezes que chegava perto de mim, eu sentia meu corpo queimar. Era como se ele emitisse uma onda forte de calor em mim. As lágrimas eram notáveis caindo dos meus olhos. Eu estava com medo. Não lembro o que aconteceu depois daquilo. Só lembro que era de manhã e eu estava saindo daquela situação. Eu precisava pedir a Deus para me livrar de tudo isso. Eu não tinha costume de me ajoelhar, só quando era algo extremamente importante para mim. Nesse dia, tentei me ajoelhar e meus joelhos ficaram travados. Eu não conseguia dobrá-los. Era como se algo quisesse que eu não rezasse. Naquele dia, eu adormeci à tarde e voltei a sonhar com o Bolsonaro fazendo o papel de demônio. Dessa vez, ele estava me segurando e arrancando pedaços do meu corpo. Acordei e meu corpo estava coberto de manchas roxas e eram bem doloridas. Mas eu não havia me machucado em lugar nenhum. O problema era espiritual. Era notável. Naquele dia, fui até uma igreja e precisava conversar com alguém com discernimento. O padre daquela igreja se mostrou bastante preocupado. E durante as perguntas do padre, chegamos no assunto Bolsonaro. E eu contei da raiva que sentia por ele. E em um tom de brincadeira, falei que até rezei, pedindo o fim da vida do presidente. O padre se levanta assustado e olha algo atrás de mim. Ele vai se afastando lentamente e diz que eu não deveria usar o nome de Deus para pedir algo desse tipo. Entidades maléficas se alimentam de desejos obscuros e eu havia atingido o limite disso. Todos os acontecimentos ruins na minha vida é consequência do que eu havia desejado, que minhas irmãs perderam a vida por minha causa e que isso era um problema que estaria longe de terminar. Bem, eu agora carrego esse karma por desejar algo tão cruel. Nesse tempo, perdi meu pai, perdi minha mãe. Hoje estou completamente sozinho. Meus amigos também se afastaram e acredito que o próximo a ir embora para sempre seja eu.